Fala, tropa, colab na forneria com a Nestlé no iFood, segue até o Dia dos Namorados. Corre lá e aproveita. Vral! Tem um outro ponto que a gente tem que abordar sobre o Diniz, que é... A gente bate muito na tecla sobre estilo de jogo, sobre tática, sobre a forma de sair jogando, sobre como ele proporciona que o Ryan chegue toda hora no mano a mano. Mas acho que pouco se fala, pelo menos nesse início. O Phil falou outro dia que quando o Diniz começa... Não tem meio termo. Ou ele começa muito bem, ou ele começa muito mal. Tu não falou alguma coisa em relação... O trabalho do Diniz, assim. Não sei se o começo, mas... mas o começo dele não tem um trabalho meio termo. Meio termo. E aí, quando... O que eu digo em relação a isso é que a gente exalta muitas vezes o Renato Gaúcho em relação à gestão de elenco, e acho que em algum momento a gente também tem que exaltar como o Diniz consegue, como o Enzo disse, acessar os jogadores, mais do que na parte tática. É isso. Mais do que na parte tática. Ontem não tem jogador. No sábado, jogador que odeia ele. No sábado, o Léo Jardim acertou... Muito difícil. Um lançamento absurdo pro Real. Que a bola acabou saindo, ele botou a bola na assim, não há... pessoa no mundo que vai me fazer convencer que em 6 dias o Diniz ensinou tecnicamente o Léo Jardim a fazer aquele lançamento. Ele deu confiança. Não, passou confiança. E isso, assim, pro início de um trabalho... É básico o trabalho dele. É básico. E aí, assim, quando você vem Pega, se você fosse jogador do elenco do Vasco, depois da declaração do Pedrinho, que é top 8 no Brasil, e aí você perde pro Porto Cabedelo, aí você perde de virada pro Vitória com um jogador a mais. Foi um peso Como pro grupo, está a confiança desses jogadores? Todos. De um Piton, de um... Hugo Moura? Do Hugo Moura. Não vou nem falar do Verratti, porque o Verratti tem sido o oásis desse Vasco mal das pernas. Mas aí quando você traz esses jogadores e você começa a enumerar, porra, bom jogo do Hugo Moura, bom jogo do Léo Jardim com os pés, bom jogo do Ryan, o Verratti, bom jogo, participação por baixo também. E aí você... Para analisar tudo isso e é muito mais que taticamente. Ele acessa os caras ele na aproximou confiança. o Nuno do Coutinho ali pra não ficar... Aí tem os detalhes táticos. Exatamente. Você via triangulação, que você não via no VAR. Aproximação. Aquela questão da aproximação dos lados. Piton aparecendo na ponta direita. Mas... Como era com o Marcelo no então, contra-ataque. Então, assim... É tão bizarro que, tipo assim, um dos jogadores mais criticados nesses últimos meses é o Lucas Piton. Principalmente pela questão do vigor dele, físico, nas partidas. Pra marcar é um negócio... O arrancada que ele dá no terceiro gol, pra assistência do Verratti, eu não vi no ano o Lucas Piton fazer. Então, mas eu acho bizarro a forma que ele acessa rapidamente os jogadores. Jogadores... Tipo, o que eu acho é o seguinte, o trabalho do Diniz, ele convida a galera, se a galera não quiser, beleza, odeio, não quero saber, mas ele convida a galera a discutir mais profundamente o futebol. Porque assim, por que só esse maluco trabalha dessa forma? E ele acontece. Mas existem outras formas de pensar futebol. Não, claro, mas não é só assim, se não quiser entender, beleza. Mas por que é um cara só que faz? É um cara que é campeão da Libertadores. Ao meu ver, eu divido você em relação à força do elenco do Vasco. Eu acho dos times grandes, Vasco, Santos e Grêmio, elencos abaixo. Mas eu acho que o Diniz, se você for observar, aquele São Paulo... mas o São Paulo perdeu nas rodadas finais e tal. Não era um time, na minha visão, de elenco pra buscar título. O Luciano era o cara. O Fluminense, eu faço questão de falar aqui, que você pode falar que tava em... não é a 12ª folha, é a 8ª, é a 9ª. Qual time na Libertadores nos últimos anos, que não é a primeira folha da América, ganhou? Primeira ou a segunda? Só o dele, pô. Porque ele eleva o nível do elenco. O Grêmio do Renato também não era primeiras folhas. Não era. Então, mas aí a gente tá falando de... O vice é 17, né? A gente já tá falando de 2017. Que é uma Libertadores também. Que é uma Libertadores que chegou o Botafogo nas quartas, chegou o Grêmio, que não era... Chegou Lanús. Vence Flamengo, Palmeiras e Botafogo com investimento de times que vão ser campeões da Libertadores. O Fluminense de Diniz não é assim. Ele eleva o elenco que ele tem na mão. E ele vai fazer isso. A minha visão, o trabalho dando certo, ele vai fazer isso com o elenco do Vasco. Ele esteve com a gente, né? Ele deixou bem claro que, sem querer se aprofundar nas nuances, né? O trabalho dele basicamente é tirar o medo do jogador de arriscar. Guga aqui fala muito sobre isso. Arrisca. Quando você pergunta a primeira característica do Diniz, ele não vai na tática. A primeira característica do Diniz, ele fala sobre a confiança. A principal questão pra mim também é... você dá confiança pra um time que estava completamente desacreditado. Claro que sim. É por isso que eu falava aqui. O Fernando Diniz é o homem certo pro momento do Vasco. Sim. Porque o Vasco precisa de alguém que pegue a chave do vestiário e faça o que quiser. Porque o Vasco estava perdido, o Vasco não tinha comando. O Vasco não tava conseguindo comandar os jogadores que estavam não relacionados, pô. A gente tem aqui a história do Capasso.
que o Felipe Maes fez eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. A escolha do E eu não tenho dúvida que o Diniz deixar o tem Felipe interferência na rescisão de contrato do os Souza. dois não lembra. O Souza rescindiu o contrato, agora o A Capasso rescindiu maior o história de contrato. recuperação de confiança ou de você entrar no ambiente no mental do jogador é o John Kennedy, pô. Sim. É o cara que faz o gol mais importante da história do Fluminense. O cara que estava perdido, né, foi pra Ferroviária e voltou. Não presta, é um cara que já tá desenganado, a vida dele é desregrada. O cara recuperou o John Kennedy, mano. Sabe? Tipo, porque... E não era fácil recuperar. Então acho que... Esse é o maior case dele, não. Pra mim, o John Kennedy é uma estrela diferente. Eu não consigo... Porque pra mim, até durante a Libertadores, continuou perdido também o John Kennedy. Ele não consegue botar a cabeça aqui no Rio, nunca conseguiu. Você concorda que ele chegou no ápice do rendimento dele, principalmente nos jogos finais, na reta final da Libertadores. Mas eu acho que esse é o caso do Diniz, não. Eu não acho que o Diniz é espetacular nisso, mas eu não acho o John Kennedy, não. Eu entendo, Fio, porque o John Kennedy continuou fazendo das dele, né? E assim, ele ficou fora de jogo. Com o Diniz já, Mas ele vai fez pra o gol, Ferroviária já com o Diniz, entendeu? O Diniz chega a fazer desistir do John Kennedy em algum momento, ele vai bem na Ferroviária e volta. E assim... O Caio lembra do Arias aqui. Eu acho que o Arias é um caminho muito maior, entendeu? É porque assim, a galera entra numa mágica que o John Kennedy se perde a vida inteira e ele parou de sair 6 meses. Não, ele não parou. Não parou. Entendeu? É que a bola tava entrando ali e ele é muito confiante. Mas porque ele era muito à frente nessa questão e ele deu uma semi-segurada em alguns momentos. Entendeu? Não, em alguns momentos, sim. Depois que ganha a Libertadores e faz o gol, não. Aí virou a chave. Durante 6 meses também não. E agora também no Pachuca, inclusive, né? Mas pra mim também... Então, mas o problema do John Kennedy não é a noite, é o Rio de Janeiro. Ele gosta muito disso aqui, entendeu? E nem tô falando de coisas erradas, certo? Tô falando do ambiente, ele gosta disso aqui. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!